Olá! Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. Sabe aquela sensação de acordar e sentir que o mundo tá, bom, meio em tons de cinza? Uma tristeza inexplicável, uma névoa mental tão densa que nem a garrafa de café mais forte do mundo consegue dar jeito? Pois é, o material que vamos explorar hoje traz um mergulho biológico fascinante sobre a menopausa. E o mais surpreendente, o guia nos mostra que isso não é só a idade chegando de jeito nenhum. É, na verdade, um reflexo direto de uma pane de nutrientes no cérebro. Hoje a gente vai desconstruir exatamente por que isso acontece e, principalmente, montar um plano de ação claro para recuperar a clareza mental. E para guiar a nossa conversa, a gente vai seguir o guia prático da menopausa, passando rapidinho por 5 etapas essenciais: o declínio silencioso, a química da tristeza, o plano de ação prático, a tabela de dosagens essenciais e, para fechar, a jornada de superação. Então, vamos lá. Passo número 1. O declínio silencioso. Quando a gente pensa em menopausa, os famosos calorões são quase sempre a primeira coisa que vem à mente, né? Só que o verdadeiro custo, o custo emocional e mental, esse opera ali nos bastidores, no silêncio. Existe um mito gigante de que a apatia, aquela névoa mental e o desânimo são apenas consequências normais de envelhecer. Mas olha só o que a biologia nos mostra. Isso é um fato puramente químico e biológico. A queda abrupta dos hormônios altera literalmente a química do cérebro. Não tem nada a ver com falta de força de vontade, mas sim com uma alteração fisiológica que a gente pode medir e, claro, tratar. O que nos leva ao segundo ponto da nossa análise: a química da tristeza. Existe uma realidade bem frustrante que o material destaca. Muitas vezes, em consultas rápidas, todo esse cansaço mental acaba sendo descartado como um simples sintoma da idade. E o que acontece? Prescrevem-se antidepressivos pesados ali, na hora, sem nem antes pedir exames básicos para checar os níveis de vitaminas. Pensa bem, desequilíbrios puramente nutricionais acabam mascarados por medicações psiquiátricas, e a verdadeira raiz do problema, bom, essa fica completamente intocada. A fonte usa um termo genial para explicar isso: a greve do cérebro. É literalmente isso. Sem os nutrientes certos, o cérebro cruza os braços e entra em greve. Fica biologicamente impossível para ele produzir níveis adequados de serotonina, aquele nosso famoso neurotransmissor da felicidade, do bem-estar. É exatamente como tentar ligar um carro totalmente sem combustível. Não vai pegar. E enquanto esse equilíbrio químico básico não for restaurado, outras terapias podem simplesmente não funcionar. Mas chega de focar no problema. Vamos para a terceira etapa, o nosso plano de ação com os passos práticos. A abordagem aqui é baseada em pura ciência e, claro, na individualidade biológica. O primeiro passo é inegociável: realizar exames de sangue detalhados. Afinal, a gente não pode basear a nossa saúde em adivinhação, certo? O segundo passo é uma avaliação clínica rigorosa que inclusive considera o uso de fitoterápicos naturais para ajudar no processo. E o terceiro passo é a modulação individual com um profissional qualificado. Isso garante que a reposição seja segura e feita sob medida para as necessidades únicas de cada organismo. E quando a gente entra nas dosagens, a diferença prática é gritante, começando pela vitamina D. Enquanto uma dose de manutenção costuma ficar ali na casa das 1.000 unidades internacionais, o protocolo terapêutico sugerido para a menopausa vai muito além. O material aponta que, na verdade, muitas vezes, são necessárias de 5.000 a 10.000 unidades internacionais para proteger de fato a saúde cerebral, afastar a depressão e blindar a imunidade. É um salto grande, mas que faz toda a diferença na química cerebral. E aí entra o magnésio. Olha só essa estatística. O magnésio participa de mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. É muita coisa. A falta desse mineral faz um estrago imenso. Pode prejudicar desde a saúde do coração e dos ossos, até aquela coisa tão sagrada que é a qualidade do sono. O texto descreve o magnésio como grande maestro do relaxamento cerebral. Sem o maestro, a orquestra desanda. Chegamos então ao quarto passo: a tabela de dosagens essenciais. Essa tríade cria um verdadeiro escudo biológico. A vitamina D, como vimos, recomendada entre 5 e 10.000 unidades, é a fundação da imunidade e da saúde do cérebro. Junto com ela, temos 800 mg diários de magnésio, fundamentais para relaxar a mente e estimular a produção de serotonina. E o grande pulo do gato dessa combinação é a vitamina K2, numa dose de 120 microgramas. Por que a K2 é tão importante? Porque ela é quem direciona o cálcio exatamente para onde ele deve ir, os ossos. Em vez de deixar o cálcio solto para entupir as artérias, ela fortalece o esqueleto. Juntos, esses três blindam o corpo e a mente.
Mas como colocar isso na rotina diária? O guia dá dicas muito simples. Em vez de tomar todo aquele magnésio de uma vez só, a estratégia é dividir 400 mg de manhã e 400 à noite. E essa dose da noite é fantástica. Ela ajuda a desacelerar o cérebro e melhora absurdamente a qualidade do sono. O texto também cita apoios naturais muito interessantes, como a maca peruana e o fenogrego. Mas lembrando sempre da nossa regra de ouro: qualquer decisão precisa ser validada por aqueles exames de sangue individuais que mencionamos antes, tá bem? Finalmente, a nossa quinta e última parte: a jornada de superação. A grande mensagem aqui é que a menopausa definitivamente não é o fim da vitalidade ou da alegria. É, na verdade, só uma nova fase biológica. E como qualquer fase nova na nossa vida, ela só pede uma estratégia nova. Neste caso, uma estratégia nutricional inteligente. O que precisamos levar dessa análise é que a saúde vibrante é perfeitamente possível. Aquela névoa mental chata e aquela tristeza inexplicável geralmente podem ser superadas com ciência e com a reposição correta desses nutrientes tão vitais. Para fechar nossa análise, fica essa reflexão no ar. Será que já não passou da hora de recuperar a saúde vibrante usando uma estratégia nutricional focada e feita sob medida? A clareza mental e a alegria de viver não são coisas que a gente precisa deixar ao acaso. Com a informação correta, com os exames certos e com um plano de ação, isso tudo pode ser ativamente resgatado. Muito obrigado por acompanhar essa nossa jornada de hoje pelo conhecimento. Até a próxima!